Ó, os desafios. Caraca, não é montadura. Do combate à evasão escolar em questão no Brasil. Então, o que significa evasão escolar? Evasão escolar significa que a pessoa ela chegou a se matricular na escola, mas ela não foi. Quais são os possíveis argumentos e tese e direitos que a gente pode usar nesse tema? Vamos lá então. O tema da redação é esse. A tese que a gente pode usar, profinho, significa dizer o seguinte, significa dizer que a evasão escolar se mostra grave problema. Beleza? Porque aí, beleza. Eu começo anunciando que ela é um problema. Aqui tem um raciocínio lógico, né? Se lembra do raciocínio lógico? Não lembro. Eu falo isso toda aula porque é o foco desse ano. O foco desse ano é raciocínio lógico, né? Aqui a gente tem um raciocínio, significa evidenciar o problema. Onde é que está? Evidenciar o problema. Aqui, ó. Esse cara aqui, tá vendo? Evidenciar um problema. A tese, ela geralmente trabalha em cima desse raciocínio lógico que significa evidenciar um problema. Vocês entenderam isso? Geralmente, esse aqui geralmente é o raciocínio lógico das teses. Não que os outros não possam ser, tá, galera? Mas é mais comum que a tese se baseie nesse argumento de evidenciar um problema. Show de bola? Então, esse cara aqui é um raciocínio lógico. Muito bom. Beleza. Qual é o direito que mais tem a ver com esse tema, profinho? O direito que mais tem a ver com esse tema é o direito à educação, né? Direito à educação. As pessoas têm direito à educação. Ah, mas a pessoa sai da escola, não é culpa do Estado. O Estado deu a escola. Olha, muita gente pensa assim, tá? Muita gente fala assim, pô, mas por que o Estado ele é responsável pela pessoa que sai da escola? Se ele sai, o Estado deu a escola, a pessoa tem que ir. Se a pessoa não vai para a escola, não é mais culpa do Estado, ele já fez a parte dele. Olha, na verdade não, tá? Na verdade, a função social da escola é ser interessante e ser viável para o aluno. Às vezes a escola não é viável, seja porque ela é muito longe, seja porque o aluno não consegue se manter financeiramente e, consequentemente, tem que trabalhar e larga a escola. Então, é responsabilidade do Estado criar meios para manter o aluno na escola, o aluno matriculado. Senão, ele perde sua função. Beleza? Muito bom. Então, vamos deixar de lado essa mentalidade de tirar a responsabilidade do Estado. O Estado tem uma responsabilidade de sensibilizar as pessoas ou de criar meios, políticas públicas que garantam a permanência da criança e do adolescente, ou do jovem, né, na escola. Beleza? Qual é a introdução que a gente pode criar desse tema? Então, eu queria que você pegasse agora um flashcard novo. Você pode muito bem usar aquela introdução modelo que a gente já tem, aquela introdução modelo que a Natália fez para vocês, que eu fiz para vocês, falando que em outubro de 1978, representantes do povo, reunidos em Assembleia Constituinte, não, como é que é? Em outubro de 1978, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil. A Constituição Cidadã. Tananã, tananã, você vai dizer que garante direito à educação. Todavia, a evasão escolar impede que esse direito seja aplicado na prática. Então, você vai criar essa ideia. Eu achei muito boa essa ideia. Deixa eu ver se eu tenho aqui como é que seria esse modelo de introdução. Esse modelo se encaixa perfeitamente nesse tema. Sei, todo mundo tem uns modelos de introdução? Tem, né?
Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá no próprio material da Master, né, galera? Eu fiz com vocês, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? Ah, esse cara aqui, ó. Em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil. Dois pontos. A Constituição Cidadã, cujo conteúdo garante direito a... Aí que você coloca o direito à educação. Aqui bota crase, tá? Entretanto, a evasão escolar impede que os brasileiros usufruam desse direito constitucional. Com efeito, aí depois vem os argumentos, né? Desconstrução, valorização de argumento 1 e de argumento 2, são iniciativas capazes de fazer com que o problema seja tratado com a devida importância. Show de bola? Então depois vocês coloquem esse cara em prática aí, usando esse direito. Mas eu vou trazer um repertório novo aqui para agregar conhecimento a vocês, beleza? Porque essa é a minha função aqui na Terra. Minha função na Terra é agregar conhecimento, agregar valor. Show de bola? Muito bom. Então, o repertório novo que eu quero que vocês anotem aí é o seguinte. Coloca assim, lei, bota assim, lei de diretrizes e bases da educação nacional. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Ficou grande aqui, né? Vou fazer melhorzinho, fazer uma coisa bem legal aqui. Me empolguei aqui no tamanho da letra. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Esse é o nome da lei. Que lei é essa, galera? É uma lei criada em 1996. Criada em 1996. E por que ela foi fundada? Qual é o objetivo dela? Bota aí o objetivozinho dela. Bota aqui assim. Ela reestruturou o ensino médio. Essa foi uma legislação. Uma legislação que objetivou reestruturar o ensino médio na década de 90. Muita gente chamava de ginásio, de segundo grau, aí mudou, virou ensino médio, tá? Legislação que objetivou reestruturar o ensino médio nacional brasileiro a fim de ser eficaz para o aprendizado dos alunos, dos estudantes. A lei foi criada em 96 para melhorar o ensino médio, para reestruturar o ensino médio. Mas ela vai fazer algum sentido se o aluno não for para a escola? Não. Então, se o aluno continuar nessa de não ir à escola, a lei ela perde sua eficácia. Entendeu? Então, você vai dizer que a evasão escolar a evasão escolar prejudica a função social
Não, a função social não. Prejudica os objetivos. Prejudica os objetivos da lei da LDB. LDB. O que é LDB? Lei de Diretrizes e Bases. Beleza? A evasão escolar prejudica os objetivos. Aí vai repetir aqui, né, com objetivou. Aí você troca no lugar do objetivou, você coloca assim, legislação que... Em vez de colocar legislação que objetivou, reestruturar, você coloca legislação que reestruturou. Você tira esse objetivou para ele não repetir com esse aqui, entendeu? Bem tranquilo. Todo mundo entendeu isso aqui? É muito, muito importante você criar esse raciocínio aqui, um raciocínio da teoria e prática, né? É o raciocínio lógico da teoria e prática. Uma coisa é o que está na teoria. A LDB é uma lei e ela está muito na teoria. Só que se as pessoas não vão à escola, ela fica só na teoria e não vai para a prática. Show de bola ou não? Esse, então, é o repertório inicial. Pode usar como desenvolvimento, sim, tá? Pode botar ele no desenvolvimento, pode virar um argumento, uma fundamentação de um argumento. Ou então pode virar a abordagem de uma introdução, depende. Fica bem tranquilo aí. O raciocínio lógico, você já sabe que é comparar teoria e prática, beleza? Beleza. Argumento de número 1 agora. Qual é o argumento 1, galera? Vamos lá pensar nele. Por que as pessoas... Agora eu vou levantar causas, tá? Eu primeiro evidenciei o problema. Ó, na tese, evidenciei o problema. Mostrei que é um grave problema. Nesse repertório da introdução, eu comparei teoria e prática. Comparei teoria e prática aqui. E agora, no argumento 1, eu vou fazer o seguinte. Eu vou perceber a causa. Eu vou tentar apontar causas da evasão escolar. Muitas pessoas deixam a escola, por quê? Porque não vem na escola algo importante para a sua formação. Porque simplesmente não vem importância, não vem relevância no ensino. Muitas pessoas acham que não precisam de escola porque a escola não leva a lugar nenhum. Muitas pessoas não se inspiram na escola. Então a gente vai dizer que existe um descrédito, uma falta de função social. Então você vai colocar assim, ó. Você colocar assim, existe um desprestígio vinculado à escola, um desalento. O que é um desalento? É um desânimo. Então você vai colocar assim, existe uma insatisfação vinculada à escola. Você vai colocar assim, a desatualização do ensino. Ela não é interessante. As pessoas acham que a escola é algo totalmente sem prazer. É algo totalmente doloroso, entendeu? A desatualização do ensino. Aí pode ser ensino médio e ensino básico, tá? Do ensino médio e do ensino básico. A desatualização do ensino motiva a evasão escolar. As pessoas olham para a escola como algo muito ruim, como algo que não é prazeroso, entendeu? As pessoas não têm prazer no Brasil de escola. Eu garanto para você que você já passou por isso. Você já foi para a escola como se a escola fosse uma punição, como se a escola fosse algo negativo. Existe um juízo de valor negativo associado à escola. Aí tu vai dizer assim, profinho, até hoje eu vou para a escola como se estivesse sendo punido. Até hoje eu vou para a escola como se estivesse sendo punido. A minha mãe, ela falava assim, menino, se você repetir de ano, eu vou te botar na escola pública. Então, eu sempre, quando era criança, eu sempre associava a escola pública com uma punição. Ou seja, a escola particular era uma coisa boa, e se eu não passasse na particular, ela me puniria me colocando na escola pública. Então, isso foi associado, esse juízo de valor negativo foi associado à figura da escola. E isso tem
Esse é uma causa, né? Então aqui, quando eu falo a desautorização do ensino motiva, eu estou trabalhando no raciocínio lógico. Eu estou percebendo causa. Entendeu? Isso aqui é a causa. Eu estou percebendo... é laranja, né? Sempre que eu estiver trabalhando no raciocínio lógico, laranja. Esqueci. Aqui, então, eu estou percebendo a causa. Perceber causas. Esse é o raciocínio lógico que eu estou aplicando aqui nesse paragraph. Qual o repertório que a gente vai usar nesse tema, profinho, para mostrar que a escola, ela, historicamente, ela foi criada para ser desinteressante. Ela foi criada para ser monótona, padronizante, entendeu? Vamos lá, então. Galera, o sistema educacional do Brasil, ele é inspirado na Revolução Industrial Inglesa do século XVIII. Eu sei que você gosta de conhecimento assim, então bora anotar. Ó, quem aqui consegue me explicar o que foi a Revolução Industrial? Revolução Industrial. Revolução Industrial. O que foi isso? A gente tem algumas revoluções industriais. Eu estou falando da primeira revolução industrial, aquela que acontece lá na Inglaterra, no século XVIII, ok? Minha voz está bonita hoje, né? Eu tô achando minha voz... Tu tá achando minha voz bonita hoje? Alô, galera. 1, 2. Alô. Sabia que Vinícius significa homem de voz agradável? É verdade. Então, a Revolução Industrial, ela aconteceu no século XVIII, e ela teve início na Inglaterra. Bota assim, foi um movimento iniciado na Inglaterra. E o que é a Revolução Industrial? E o aliás, vou direto ao ponto aqui, o que a escola tem a ver com a Revolução Industrial? Você vai dizer que o sistema educacional vigente no Brasil baseado na Revolução Industrial buscava ensinar o indivíduo a ser um operário submisso, Como que ele fazia isso? Como que a escola, lá inspirada na Revolução Industrial, ela ensinava os alunos a serem submissos, subservientes, a serem bons operários, ensinava os alunos a serem funcionários. Então ela não estimulava a autonomia, estimulava a disciplina. Então quando eu falo que esse sistema educacional ensinava as pessoas a serem operárias, quais eram as características desse sistema educacional? Deixa eu botar aqui, então. Quais eram as características desse sistema educacional baseado na Revolução Industrial lá do século XVIII? Ó, as características eram padronização, ou seja, os alunos eram padronizados. Todo mundo com o mesmo uniforme, todo mundo com o mesmo conteúdo, todo mundo era obrigado a fazer a mesma coisa. Ou seja, eles reduziam todo mundo como se eles fossem iguais, tá? Inclusive, é o próprio modelo de fábrica.
Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Você sabe que quem mora aqui no Rio de Janeiro já foi naquele shopping que é o Nova América, né? O Nova América era uma grande fábrica têxtil. E antigamente as fábricas eram gigantescas. As fábricas na Inglaterra, uma cidade inteira era um polo daquela fábrica. Então tudo que acontecia em torno daquela cidade era movimentado por causa da fábrica. E aí os operários iam morar no entorno da fábrica. Isso aconteceu no Brasil até pouco tempo. Até pouco tempo, tipo assim, tinha a fábrica e aí as casinhas dos operários eram em volta. Então a escola era para os filhos dos operários, o mercadinho era para alimentar os operários. Então tudo girava em torno daquela fábrica. Então, os filhos dos operários iam para a escola aprender o quê? A ser operários também. E não eram estimulados a pensar criticamente, eram todos padronizados. É como se a escola fosse uma pequena fábrica. É como se a escola reproduzisse o ambiente de uma fábrica com os seus operários. Isso é muito cruel, né? É muito cruel você pensar que dentro de uma escola você não tem autonomia para pensar, você não seja diferente dos outros. Era assim antigamente. E, na verdade, esse sistema educacional ainda continua sendo a realidade no Brasil. Então, havia padronização. Não havia senso crítico. As pessoas não eram obrigadas não eram estimuladas a pensar. Se um funcionário pensa demais, ele acaba reivindicando melhorias de vida, de qualidade, e acaba sendo um mau funcionário para aquela fábrica. Então, não havia estímulo. Sem estímulo do senso crítico. Ele não era estimulado a pensar, ele era estimulado a reproduzir e não a pensar. Era tipo uma escola fordista. Sabe aquele sistema industrial fordista que a pessoa a vida inteira vai fazer uma única coisa e ela nunca vai pensar em fazer diferente? A escola criava esse modelo. Então aqui, ó, sem autonomia. Sem autonomia. Ah, e outra coisa. Assim como na fábrica tinha que ter disciplina e obediência ao patrão, na escola o aluno tinha que ter disciplina e obediência ao professor. É como se o professor fosse a reprodução do patrão da fábrica, entendeu? O patrão na fábrica era a autoridade. Os operários eram submissos, eram indisciplinados e eram subservientes. Na escola, o patrão, entre aspas, era o professor, e os alunos tinham que ser submissos a ele. Antigamente, não sei se tu lembra dessa época, não sei se você é dessa época, mas antigamente, se você criticasse, questionasse o professor, falasse assim, poxa, professor, eu acho que essa alternativa aqui não é certa, não. Eu acho que o senhor está equivocado. Dizer isso antigamente, eu acho que o senhor está equivocado, eu acho que a resposta do gabarito não é essa, eu acho que tu está errado. Falar que um professor estava incorreto, há pouco tempo atrás, era um escândalo. Como se o professor fosse detentor de todo o saber, de todo o conhecimento, e os alunos fossem subservientes a ele. Então aqui buscava disciplina e submissão. Cara, esse sistema aqui, ele é interessante? Esse sistema educacional que reproduz o ambiente de uma fábrica, ele vai ser o ambiente estimulante para o aluno? O aluno vai sentir vontade de ir para aquele ambiente? Não me responde. Se a escola continuar reproduzindo esse padrão fábrica, vai ter mais ou menos evasão escolar? Vai ter mais evasão escolar. Então, uma das causas da evasão escolar é esse nosso modelo educacional inspirado numa fábrica do século XVIII. Caraca, pesada essa frase, hein? Muito bom. Então, esse é o primeiro argumento que eu quero que você desenvolva aí na sua redação. O nosso modelo educacional ainda é inspirado nesse padrão industrial do século XVIII. Então, aqui,
você vai dizer que esse modelo ele ainda é realidade no Brasil. Então você vai fazer o seguinte, aqui você vai fazer qual raciocínio lógico? Você vai denunciar a perpetuação de um problema. Você vai dizer que você vai denunciar a perpetuação de um problema. Deixa eu botar assim, raciocínio lógicozinho. Aqui você vai denunciar a perpetuação. Denunciar a perpetuação do problema. Você vai dizer, cara, esse modelo educacional que foi criado lá no século XVIII, super desinteressante, baseado numa fábrica, ele ainda é realidade no Brasil, ele ainda se perpetua, beleza? E ele se torna desinteressante. Então aqui tu vai perceber que eu vou trabalhar dois raciocínios lógicos, tá? Eu vou perceber a causa e vou dizer que isso ainda se perpetua. Beleza? Argumento 2 vai ser o seguinte, o argumento 2 vai ser uma consequência da evasão escolar, tá? Qual é a consequência da evasão escolar? A pessoa, quando ela não vai para a escola, acontecem coisas com ela. Então, isso vai ser consequência. A evasão escolar, o que acontece? Afeta a formação do indivíduo. Afeta a formação do indivíduo. Ou afeta a formação do brasileiro, tanto faz, tá? Quando eu falo formação, galera, eu falo em dois tipos de formação, tá? Existem pelo menos dois tipos de formação. Uma formação que a gente vai chamar de formação em sentido amplo e outra formação que a gente vai chamar de sentido estrito. Vamos explicar, vamos entender isso aqui agora. Primeiro tipo de formação é a formação em sentido amplo. O que significa sentido amplo, profinho? Que no latim significa lato sensu. Na faculdade você vai ver muito isso, né? Se você fizer faculdade de alguma coisa de humanas, assim, não sei o que em sentido amplo, lato sensu. Formação em sentido amplo é o oposto de formação em sentido estrito. Não entendendo nada, profinho? Vou explicar. Sentido amplo é o seguinte, a pessoa ela é formada socialmente, a pessoa ela é educada, a pessoa ela é civilizada. Formação em sentido amplo tem a ver com a pessoa que sabe se comportar em sociedade, tem a ver com civismo. Sabe aquela pessoa que não tem educação em sentido estrito, não sabe fazer uma regra de 3, não sabe conjugar um verbo, mas é uma pessoa que sabe se comunicar, que sabe conviver com a pessoa, sabe conviver em sociedade, que respeita as leis, que respeita as paradas, etc. Respeita os outros, respeita os direitos. Isso é sentido estrito. A pessoa ela é formada, ela é educada em sentido amplo. Beleza? Agora, em sentido estrito, o que significa formação em sentido estrito? Tem a ver com a formação escolar. A pessoa que sabe fazer uma conta, sabe conjugar um verbo. Tem a ver com a escola, tá? Tu entendeu? Então eu vou explicar de novo que eu acho que você não entendeu. Formação em sentido amplo é quando a pessoa sabe conviver em sociedade. E em sentido estrito é quando ela sabe conceitos escolares. Um não tem necessariamente a ver com o outro. Eles podem se combinar em algum momento, mas pode ser que uma pessoa ela seja formada em sentido amplo, ela tenha um bom civismo, seja civilizada, mas ao mesmo tempo ela não saiba conceitos básicos da escola. De todo modo, é na escola, pelo menos deveria ser na escola, que você deveria ser formado nos dois sentidos, no amplo e no estrito. Beleza? E quem é que diz essa questão de formação escolar, que pode melhorar a vida da pessoa e etc. Quem diz isso é um livro. Eu acho que eu já trabalhei esse livro com você aqui, que significa, o nome dele significa Pedagogia do Oprimido. Já ouviu falar nele? O que significa isso para fim? Pedagogia do Oprimido? Significa que o seguinte, aliás, quem que escreveu primeiro, né? Quem escreveu esse livro, esse tiro, foi um cara chamado Paulo Freire. Beleza? Quem que foi Paulo Freire mesmo, para fim? Foi um
pedagogo. Você chama o Paulo Freire de expoente pedagogo. Expoente pedagogo brasileiro. E esse livro foi escrito em 1968, num momento muito cruel, muito crucial, muito relevante de opressão que o Brasil viveu na ditadura militar. Beleza? Show de bola. O que esse livro diz? Esse livro, ele fala... Nesse livro, Paulo Freire defende a tese segundo a qual... É assim que escreve, tá? Tese segundo a qual a escola é o meio para a libertação social do indivíduo. Tu tá entendendo? A escola é o meio para a formação social do indivíduo. Então, se o indivíduo não vai para a escola, ele não desfruta desse meio. Tu entendeu? A escola é o meio para o indivíduo se liberto. Se o indivíduo não vai para a escola, ele não consegue se libertar. A educação é capaz de ampliar os horizontes da pessoa, de ampliar os horizontes. Já viu essa expressão? Ampliar os horizontes? É muito real, né? Horizontes das pessoas. E livrá-lo da opressão. Beleza? A escola é capaz de ampliar o horizonte do indivíduo e livrá-lo da opressão. Que tipo de opressão, profim? Como assim? Como assim opressão? O que pode oprimir um indivíduo na sociedade? Eu posso dizer, por exemplo, que o baixo salário imprime é ótimo, é impressora? O baixo salário, ele oprime? Oprime. Então, quais são os tipos de opressão? Opressão de renda. A pessoa, quando ela não tem renda, ela se sente oprimida. Qual outro tipo de opressão que tem? E tem muito, no Brasil tem muita opressão de crença. A pessoa, quando ela não tem liberdade religiosa, ela é oprimida. A escola deveria ensinar liberdade de crença. Liberdade de opinião. A pessoa que não tem liberdade de opinião também é oprimida. Liberdade de expressão, que tem muito a ver, né, com opinião também. Liberdade de gênero. Minha letra tá muito feia hoje. Liberdade de gênero. Beleza? Liberdade política. A pessoa, ela não é manipulada politicamente, ela sabe votar, ela sabe argumentar politicamente, ela não se omite politicamente. Tudo isso aqui tem a ver, tudo que você deveria aprender na escola, tá? A escola deveria ser um instrumento para te ensinar essas liberdades de crença, de renda, de opinião, de expressão e liberdade política. Beleza? E aí eu pergunto, se a pessoa não vai para a escola, ela tem consciência disso? Não. Então, a evasão escolar impede que o estudante experimente essas liberdades. Tu entendeu? Que há é esse, senhores. A evasão escolar impede que o brasileiro, que o aluno, né, experimente essas liberdades. Tu entendeu? Então, a evasão escolar, ela impede que o brasileiro viva essas liberdades. E qual é o raciocínio lógico que a gente pode colocar nesse parágrafo?
o raciocínio lógico que a gente pode colocar aqui. Raciocínio lógico que a gente pode colocar nesse parágrafo. Bota assim, RL. Vamos fazer o seguinte, RL, vou fazer aqui, sempre quando for um raciocínio lógico, vai ser laranja, e dentro desse quadradinho vai ter um RL. E o raciocínio lógico vai ser qual? Denunciar a dignidade humana fragilizada. Fragilizada. Eu posso dizer que a pessoa que não tem liberdade, ela não tem dignidade humana, ou que a dignidade humana dela está fragilizada? Posso. Beleza? Esse é um raciocínio lógico muito bom para usar nesse tema. Então, somente a educação é capaz de dar dignidade humana para os alunos. Beleza? Ela pode ampliar. Se a pessoa não consegue ir para a escola, não vai para a escola, se ela sofre da evasão escolar, automaticamente ela não consegue ter essa ampliação de horizonte que o Paulo Freire propôs no livro Pedagogia do Oprimido. Entendeu tudo? Caraca, muito bom, muito bom. Galera, então é isso. E quais são os agentes da proposta, o elemento, a ação, o meio que a gente pode usar? A gente pode usar a própria escola. A própria escola tem a responsabilidade de pegar os alunos que estão sofrendo dessa evasão, que não estão indo para a escola. Então, por exemplo, a escola poderia fazer uma aula? Não, aula não, porque se ele não está indo para a escola, não deve aula, né? A escola pode fazer uma ação comunitária. Então, por exemplo, a escola está numa comunidade, os alunos geralmente moram em torno daquela comunidade. A escola, então, idealiza uma ação e vai na casa do aluno convidar o aluno para aquela ação comunitária. Vai convidar ele para uma aula de redação? Não, vai convidar para uma coisa mais interessante. Um evento, uma palestra, um workshop, alguém importante, alguém que, tipo um empresário, para vir e conversar com um empresário que viveu a escassez, que viveu a pobreza, que saiu, que rompeu, ou alguém que estudou naquela escola e que conseguiu vencer para ser uma inspiração. Então a escola vai ser o agente, ensinar as pessoas o valor da escola e desconstruir a evasão escolar, resgatar os alunos vai ser a ação, o meio, projetos pedagógicos, detalhamento, pode ser ações comunitárias, palestras, workshops com pessoas convidadas, com empresários que tenham passado por dificuldades na época da escola, e a finalidade vai ser ampliar os horizontes dos alunos, trazer melhorias de vida, construir a dignidade humana, livrar os estudantes da opressão.